O caso envolvendo Kim So-eun, astro da aclamada série A Queen of Tears da Netflix, tornou-se um dos maiores escândalos midiáticos da Coreia do Sul em 2025, com proporções que ultrapassaram fronteiras e despertaram interesse internacional. O ator, que vivia um dos momentos mais bem-sucedidos de sua carreira, viu sua vida pessoal e profissional desmoronar publicamente a partir de março daquele ano, quando uma série de acusações começaram a ser lançadas contra ele de forma quase ininterrupta. Os rumores iniciais davam conta de um relacionamento passado com a também atriz Kim Sae-ron, que na época dos supostos acontecimentos teria menos de idade. Mas os boatos logo evoluíram para acusações ainda mais graves, entre elas, a absurda alegação de que Kim teria contratado assassinos para eliminar o denunciante que detinha provas desse relacionamento. Desde então, a polícia de Gangnam assumiu o caso, que permanece em investigação. O ator, por sua vez, manteve uma postura de resistência, ainda que visivelmente abalada. Em sua defesa, Kim So-eun, por meio de seus advogados, entrou com nada menos que 6 a 7 processos contra Kim Se-ui, representante do polêmico Instituto de Pesquisa Garozeiro, conhecido por suas investigações agressivas e de caráter muitas vezes sensacionalista. O ator também abriu um processo milionário contra a família da falecida atriz, cuja conexão com os fatos ainda não foi completamente esclarecida. Em contrapartida, Kim também passou a enfrentar 3 processos movidos contra ele, o que contribuiu para o ambiente de caos jurídico e midiático que o cerca. Apesar da gravidade das acusações, até o momento, nenhuma evidência conclusiva veio à tona, especialmente em relação ao período crítico entre 2015 e 2017, que é o centro da controvérsia. As investigações seguem em curso, e os tribunais sul-coreanos ainda levarão mais de um ano para concluir o julgamento completo. Segundo o comentarista e ex-repórter Lee Jin-ho, que tem acompanhado o caso de perto em suas transmissões ao vivo, Kim So-eun permanece resiliente, ainda que profundamente afetado pela pressão constante da opinião pública e da mídia. Em uma de suas transmissões mais recentes, Lee Jin-ho fez um apelo direto a Kim So-eun para que se mantivesse forte. Ele revelou que o ator chegou a considerar tirar a própria vida no auge das acusações, um momento de dor extrema e isolamento emocional. A revelação de que Kim teria contemplado ações tão drásticas apenas escancara o impacto brutal que campanhas difamatórias podem ter sobre figuras públicas, especialmente em sociedades altamente conectadas e moralistas como a sul-coreana. A venda de uma das propriedades do ator na luxuosa Foregaleria, em Seul, onde possuía 3 unidades, foi interpretada por muitos como uma tentativa de levantar fundos para cobrir as multas impostas por empresas patrocinadoras que romperam contratos em função do escândalo. Com um processo de 12 bilhões de wons coreanos em andamento contra os principais difamadores, a defesa de Kim acredita que, caso vença, poderá não apenas reverter parte dos danos financeiros, mas também obrigar os anunciantes a reconhecerem o erro e buscarem ressarcimento junto aos verdadeiros culpados. O escritório de advocacia LKAB, um dos mais respeitados do país, está atualmente à frente das investigações e promete aprofundar a apuração dos fatos. O papel da mídia no caso é um capítulo à parte. Diversos veículos de comunicação foram criticados por não verificarem a autenticidade das informações divulgadas por fontes como Kwon Yang-chan e o Instituto de Pesquisa Garozeiro. Manchetes sensacionalistas, que iam desde acusações de pedofilia até insinuações sexuais ofensivas, tomaram conta das redes sociais e dos portais de notícia, estabelecendo um julgamento público implacável. Para muitos analistas, esse tipo de cobertura representa um dos momentos mais baixos da imprensa sul-coreana nas últimas décadas. Mesmo diante de tamanho sofrimento, Kim So-eun tem demonstrado, segundo relatos de amigos próximos e profissionais como Lee Jin-ho, uma força admirável. A situação, embora ainda longe de ser resolvida, parece estar se estabilizando. Lee, que também admitiu ter passado por momentos de desespero ao acompanhar a repercussão do caso, pediu ao público mais empatia e responsabilidade antes de compartilhar ou julgar informações não confirmadas. As palavras de Lee soam como um alerta para a sociedade contemporânea, e a cultura do cancelamento, quando alimentada por sensacionalismo, pode destruir vidas inocentes antes que a verdade sequer tenha a chance de ser ouvida. Agora, resta acompanhar o desdobramento judicial do caso,
que envolve não apenas a integridade e reputação de um dos maiores atores de sua geração, mas também questões éticas profundas sobre mídia, justiça e a tênue linha entre denúncia e difamação. Enquanto isso, Kim So-eun segue lutando para provar sua inocência, recuperar sua carreira e, acima de tudo, restaurar a paz que lhe foi tirada de forma tão brutal. Tudo começou como um rumor, um sussurro abafado nas redes sociais, que rapidamente se transformou em gritos de acusação. O nome de Kim So-eun, até então sinônimo de prestígio, talento e profissionalismo na indústria do entretenimento coreano, foi lançado ao centro de uma tempestade moral, legal e emocional sem precedentes. A acusação inicial, vinda de fontes ligadas ao controverso Instituto de Pesquisa Garozero, afirmava que Kim teria tido um relacionamento com Kim Sae-ron, uma atriz conhecida que, segundo os denunciantes, era menor de idade no período em que os dois teriam se envolvido, entre 2015 e 2017. Essa alegação, ainda que não sustentada por nenhuma evidência concreta, foi o estupim. A imprensa, alimentada por interesses sensacionalistas, não hesitou em propagar manchetes escandalosas, usando termos como a pedófilo, abusador e a doente, antes mesmo de qualquer apuração oficial. A suposta diferença de idade entre os dois, Kim So-eun tinha pouco mais de 25 anos, enquanto Kim Sae-ron teria entre 15 e 17, tornou-se o foco de uma narrativa destrutiva. Vale destacar que, mesmo com o passar dos meses, nenhuma prova conclusiva foi apresentada que confirmasse que o relacionamento, se é que de fato ocorreu, teria qualquer natureza ilegal ou abusiva. Mas como se não bastasse, o caso tomou proporções ainda mais absurdas quando o nome de Kim foi ligado a uma suposta tentativa de silenciar um denunciante, com a acusação gravíssima de que ele teria contratado assassinos para eliminar alguém que supostamente sabia demais sobre o envolvimento com Kim Sae-ron. A acusação, feita de maneira vaga, sem datas, nomes ou provas, parecia a saída de um roteiro de série de suspense. Mas isso não impediu que fosse replicada à exaustão. Bastou a menção da palavra assassinato para que o público, já seduzido por teorias conspiratórias, mergulhasse num julgamento moral coletivo e impiedoso. Foi nesse contexto que o nome de Kwon Young-chan surgiu como uma das fontes das denúncias, atuando em conjunto com Kim Se-woo e o Instituto de Pesquisa Garozero. Este instituto, que se apresenta como uma organização de investigação jornalística, é conhecido por atuar à margem da ética profissional, fazendo transmissões ao vivo recheadas de especulações, teorias infundadas e alegações sem verificação. Eles se posicionaram como ajustiçadores da moralidade, criando uma narrativa em que Kim So-eun era pintado como um predador de alto escalão protegido pelo sistema de entretenimento. Não havia provas. Não havia datas. Apenas manchetes. A partir desse ponto, a vida de Kim So-eun deixou de ser sua. Perdeu privacidade, contratos publicitários, e a liberdade de andar pelas ruas sem ser olhado com desprezo ou curiosidade mórbida. Agentes e patrocinadores o abandonaram em bloco. Contratos milionários foram rompidos, campanhas publicitárias retiradas do ar, e empresas passaram a exigir compensações financeiras sob a alegação de a quebra de imagem. Estima-se que os prejuízos diretos chegaram a ultrapassar 20 bilhões de wons coreanos, sem contar os danos morais incalculáveis. Sua carreira, que estava em ascensão meteórica após o sucesso de A Queen of Tears, passou a ser ameaçada. A série, que antes era celebrada como obra-prima, agora era alvo de boicotes e questionamentos. Plataformas internacionais de streaming ponderaram a retirada da obra de seus catálogos, temendo associações negativas. Para além dos danos profissionais, Kim enfrentou um colapso emocional profundo. Em seu círculo mais próximo, amigos relataram que ele entrou em um estado de isolamento, chorava constantemente e evitava qualquer tipo de contato com o mundo exterior. Foi nesse momento que o jornalista e comentarista Lee Jin-ho decidiu intervir publicamente. Em suas lives, Jin-ho, conhecido por seu trabalho crítico e por ser uma das poucas vozes sensatas em meio ao furor midiático, trouxe luz à falta de provas nas acusações contra Kim. Ele revelou que o ator havia chegado ao ponto de contemplar o suicídio diante da pressão insuportável. Disse que Kim estava no limite da dor humana, e que, por pouco, não tomou uma decisão trágica e irreversível. Lee, comovido, pediu ao público e à imprensa que parassem, que dessem ao ator o direito de se defender antes de o condenarem.
Mas o estrago já estava feito. Um dos momentos mais simbólicos desse colapso foi quando Kim So-eun decidiu vender uma de suas casas na luxuosa Fore Galeria, em Seul, um dos metros quadrados mais caros da Ásia. A venda foi interpretada não apenas como uma necessidade financeira para arcar com as multas, mas também como um gesto simbólico de renúncia à vida de luxo e estabilidade que ele havia construído ao longo de mais de uma década de trabalho árduo. As outras duas propriedades continuam sob ameaça, à medida que o processo judicial segue novos custos se acumulam. Em resposta a esse massacre público e institucional, o ator entrou com diversos processos. Contra Kim Siu e o Instituto Garozeiro, foram movidas pelo menos 7 ações distintas, incluindo calúnia, difamação e danos morais. Além disso, uma ação de 12 bilhões de wons foi protocolada contra a família da atriz Kim Sai-hon, falecida em circunstâncias ainda não esclarecidas, sob a alegação de envolvimento direto na construção e propagação das falsas acusações. A defesa de Kim acredita que, se vencer, poderá recuperar parte do valor perdido e, mais importante, abrir um precedente judicial contra a cultura de difamação generalizada que tomou conta da Coreia. É importante observar que nenhum dos processos movidos contra Kim apresentaram até agora provas materiais. Os denunciantes não apresentaram prints, áudios, documentos ou testemunhas concretas que liguem Kim a qualquer crime. Mesmo assim, a opinião pública foi moldada com base em especulações. As redes sociais se transformaram em tribunais onde juízes anônimos e implacáveis sentenciaram sua culpa antes mesmo que o caso chegasse aos tribunais oficiais. E é aí que reside a maior tragédia. Kim So-eun foi condenado sem julgamento. Foi linchado moralmente antes mesmo que qualquer investigação fosse concluída. A máquina midiática, com sua sede por cliques e engajamento, atropelou qualquer noção de justiça ou ética jornalística. O caso revela não apenas o drama pessoal de um homem público, mas também a falência moral de uma sociedade que transforma pessoas em manchetes e escândalos em entretenimento. Neste momento, com a atuação do renomado escritório LKB, há esperança de que a verdade venha à tona. Mas o processo é lento. E mesmo que a inocência de Kim So-eun seja comprovada, o dano já é quase irreversível. Sua imagem foi associada a crimes que, provavelmente, nunca cometeu. Sua saúde mental foi abalada. Seus relacionamentos, profissionais e pessoais, foram afetados. E sua confiança na justiça, na imprensa e na sociedade coreana foi ferida de forma talvez incurável. O caso Kim So-eun não é apenas sobre um ator famoso acusado injustamente. É sobre uma estrutura falida que permite que a destruição de reputações aconteça sem provas. É sobre a necessidade urgente de leis mais rigorosas contra a calúnia e difamação, e de uma imprensa que valorize a apuração, e não o escândalo. É sobre dar às vítimas de falsas acusações o mesmo espaço que se dá aos seus algozes. E acima de tudo, é sobre um homem, um ser humano, que quase teve sua vida arrancada por mentiras.